Uou! Você é aquele tipo de pessoa que não aceita nada mais do que perfeição? Nas coisas que você executa, às vezes até nas pessoas, mas nem precisa ser tão exigente com as pessoas. Mas nas coisas que você executa no dia a dia. Você gosta de ter tudo, aqueles pingos nos is, tudo na extrema perfeição, o quadrado perfeito, o círculo perfeito, tudo perfeito? Pois é, eu te entendo. Já viu aquela entrevista de emprego em que as pessoas perguntam assim: qual é, então, o seu pior defeito, na sua opinião? Você para, pensa... acho que eu sou perfeccionista demais. Eu deveria ser mais aberto com as coisas. Bem, será que o perfeccionismo ele pode ser ruim? Será que ele é positivo? Ele é negativo? Enfim, o que é, então, o perfeccionismo? O perfeccionismo nada mais é do que você não aceitar aquilo que, na sua visão, no seu ponto de vista, não seja um primor, não seja excelência. Só que o estado natural das coisas hoje no mundo não é a perfeição. Na verdade, nós seguimos as coisas num fluxo em que tudo tende a evoluir. Mas como é que a perfeição pode ser positivo para você, então? Primeiro, se você tem uma estima no seu trabalho e você gosta de trabalhar fazendo as coisas da melhor forma possível. Isso é legal. O interessante é que o segundo ponto é que você fica muito atento aos detalhes. O perfeccionista tem isso. Conheço bem. Fui isso durante muito tempo. Mas como é que o perfeccionismo ele pode ser negativo para você e pode tirar então seu prazer de viver, seu prazer de trabalhar? Enfim, eu vou contar um caso para você sobre uma amiga de família. Ela no Instagram, ela deve ter reiniciado o Instagram dela, a conta, né, o seu feed de fotos, talvez umas 15 vezes. É impressionante como ela não dá seguimento no processo, no abastecimento do seu feed no Instagram. Ela não tem esse sequenciamento ali. E notando a forma como ela agia ou age até hoje no seu Instagram, contas ela deve ter 3 ou 4 diferentes para o pessoal não ficar analisando, pô, você está começando de novo e tal, mas deve ter começado umas 10 vezes. Isso se reflete também na vida dela. Tudo tende a recomeçar, a recomeçar e a recomeçar. Se não estiver do jeito que ela gosta, não funciona. Esse primor, esse zelo excessivo em ter tudo perfeitinho, não funciona tão bem, inclusive, para a vida dela, né? Existe um outro processo também, que é o de procrastinação. E olha, tem aqui um procrastinador nato que lutou durante a vida inteira para parar com isso, e que ainda bem tem conseguido nos últimos tempos, nos últimos anos. Mas a perfeição era uma desculpa para mim, o perfeccionismo era algo que eu deixava de entregar um trabalho, deixava de entregar um projeto, se ele não tivesse com tudo nos seus devidos moldes, nos seus encaixes. Poxa, isso me prejudicou demais, mas muito. Se eu tivesse num processo de negociação, eu não soubesse todas as variáveis possíveis, meu Deus, como isso acabava com o meu dia, acabava com a minha noite, eu não dormia direito, muita tensão. Meus projetos, eu nunca lidei tanto com pressão como nessa época do perfeccionismo. Porque quando eu tinha superiores, as pessoas olhavam para mim, olha, eu preciso disso aqui para amanhã, para depois de amanhã. E eu tinha que acelerar para fazer. No final das contas, quando eu chegava lá no prazo de entrega, não estava do jeito que eu queria. Porque eu me atentava tanto nos processos de perfeição desde o início, que tudo que eu ia construindo era tão bem lapidado que aquilo matava boa parte do meu projeto. E eu comecei a aprender a lidar com isso. Depois eu falo para você como é que eu de fato lidei com a minha procrastinação e não acontece mais com tanta frequência. E eu consegui ajudar muito o meu processo profissional nesse segmento, lidando bem com o perfeccionismo. Ou seja, como é que eu conseguia fazer isso? Eu comecei a pensar no case da iPhone. Imagina se lá atrás Steve Jobs tivesse pensado, idealizado o iPhone como ele é hoje, na versão atual. Você acha de verdade que o primeiro iPhone teria saído? Porque o iPhone que hoje a gente tem na mão nada mais é do que um processo evolutivo daquele primeiro iPhone lá atrás que já foi descontinuado faz um bom tempo. Então pensa nisso. Como é então que eu consigo lidar com o meu perfeccionismo? Primeira coisa, tenha metas. Metas, metas, metas. E o que é meta? É algo tangível, algo palpável, algo mensurável.
É algo que eu consigo medir. Eu preciso emagrecer tantos quilos. Eu preciso fechar tantos negócios, tantos trabalhos. Eu preciso ter tantos projetos até determinado prazo. E aí entra a segunda variável desse processo, que é o prazo. Então, se eu tenho algo mensurável e eu tenho prazo para cumprir, isso começa a se tornar uma meta mais bacana, mais interessante. Cumpra a sua meta. A primeira coisa é isso. Cumpra a sua meta. Segundo, pare de se preocupar com o que os outros estão dizendo. Boa parte do processo de perfeccionismo não é algo seu voltado para o primor naquilo que você está fazendo, na excelência daquilo que você está fazendo. Boa parte do processo perfeccionista que nós adotamos é o que os outros vão pensar de mim. Eu não quero parecer menos que perfeito. Eu não quero parecer menos do que o ideal para as pessoas me julgarem de forma positiva. Ainda mais esse mundo que a gente vive, com likes, com curtidas, com N comentários, com quantidade de seguidores, nós não aturamos sermos menos do que perfeito ou perfeitos. Para com isso. Para de pensar na forma que os outros vão te julgar. E outra coisa, adote um modelo que eu chamo de excelência. O que é a excelência? Assim como o caso do iPhone não poderia ser o top hoje se não tivesse começado lá atrás naquela versão e lá estava bom do jeito que estava, você faz o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você tem agora. É bem provável que você vai chegar daqui a alguns anos e olhar o que você acabou de executar hoje, essa semana, esse mês, esse ano, e vai rir ou vai achar péssimo. Nossa, como eu era assim. Mas você executou. Quando você analisa você há tempos atrás e vê que poderia ter feito melhor, parabéns. É sinal de que você evoluiu no seu processo. Mas se não tivesse executado naquela hora, naquele momento, ou hoje, você não teria senso crítico, massa cinzenta, crítica para conseguir olhar aquilo com o critério que você tem hoje, com os olhos que você tem hoje. Então lembra, perfeccionismo na maior parte das vezes não é algo embutido em você para criar algo que seja fantástico no seu ponto de vista, mas é na maior parte das vezes para agradar o outro. Toma cuidado com isso, sacou? Eu sou o Brenner Senna e se fez sentido para você esse vídeo, essas informações, curta esse vídeo, deixa um comentário que é o mais importante de tudo, se fez sentido, se você concorda, se não concorda. Eu sou apaixonado também com contrapontos, ninguém precisa ser unânime para tudo e é isso que faz a gente crescer como pessoa, intelectualmente e também profissionalmente. E se isso pode ajudar alguém, compartilha, beleza? Forte abraço, a gente se vê em breve. Tchau!